Vamos falar de pesquisa política. Governo Jair Bolsonaro encerra o ano com 63% de reprovação, isso segundo o Poder Data. O índice representa a alta de 7 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior realizado há um mês. Os entrevistados que aprovam a atual administração federal somam 30%, enquanto 7% não souberam responder. O governo Bolsonaro registrou forte alta de reprovação, oscilando entre 54% e 64%, com ápice registrado em agosto. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 21 deste mês, por meio de ligações para telefones, celulares e fixos. Foram 3.000 entrevistas em 494 municípios brasileiros e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Amanda Klein confia na pesquisa, o que teria levado o presidente a cair ainda mais no conceito da população. Essa pesquisa do Data Poder confirma resultados também já averiguados por outras pesquisas que foram divulgadas recentemente, nos últimos dias, IPEC, Datafolha, IPESP. Então, são vários institutos apontando exatamente para o mesmo caminho, para a mesma direção. Qual seja, a impopularidade do presidente Jair Bolsonaro, a desaprovação ao seu governo, mantém-se no patamar mais alto já verificado desde o início do governo. Subiu de janeiro para março, como mostra essa pesquisa Data Poder, oscila entre 54% e 64%. E se a gente olhar nos recortes, no detalhamento dessa pesquisa, a gente percebe alguns dados interessantes. Primeiro, aumentou a reprovação entre os evangélicos. Hoje, só 34% acham o governo Bolsonaro ótimo ou bom, segundo essa mesma pesquisa Data Poder. Para se ter uma ideia, essa taxa era de 50% em agosto deste ano, ou seja, aumentou a reprovação entre o público evangélico e também entre os que votaram em Jair Bolsonaro em 2018. 29% hoje acham o governo ruim ou péssimo. O presidente Bolsonaro precisa ampliar esse eleitorado de centro. Ele anda falando muito para os radicais, para os convertidos, como, por exemplo, nesse caso da vacinação para as crianças, quando as pessoas estão preocupadas, primeiro, em se imunizar, em vacinar, virar essa página da pandemia, vencer a Ômicron e, por outro lado, com a retomada da economia, do emprego, da renda, em combater a inflação. E o presidente Bolsonaro continua com o discurso voltado para dentro. Ele precisa ampliar esse público. Se só 30% hoje aprovam o seu governo, ele vai precisar de mais do que isso. As pesquisas mostram o ex-presidente Lula numa liderança confortável e, quiçá, até algumas pesquisas apontando para uma possível vitória no primeiro turno. É lógico que tudo isso ainda é muito incipiente e, obviamente, vai mudar até outubro do ano que vem. O presidente Bolsonaro ainda é um candidato fortíssimo para chegar ao segundo turno, mas ele precisa mudar esse discurso e sinalizar para o centro do espectro político. Ô Salles, você que já esteve no governo, esses números devem ser levados em conta ou não? Olha, pesquisa a gente sempre toma com uma certa cautela, sem querer desqualificar a pesquisa, mas a pesquisa, ela sempre tem uma margem, não digo nem a margem matemática de erro, mas ela tem uma margem qualitativa de erro. Depende para onde você ligou, se é região metropolitana, se é interior, etc. Então, eu não estou desqualificando a pesquisa, mas também não acho que ela é absolutamente verdadeira. O que a gente vê? Bolsonaro sai às ruas, é reconhecido, aplaudido, as pessoas têm carinho por ele. Claro, tem gente contra também. Mas o Lula, por outro lado, que é dito nas pesquisas como grande líder, não sai em lugar nenhum. Só vai em lugar fechado, só encontra gente da claque dele, pessoal remunerado por ele. Eu mesmo fui anteontem com o presidente Bolsonaro à cidade do Guarujá, ele foi fazer uma fezinha lá na lotérica. De repente, uma manifestação espontânea de pessoas no meio da rua, querendo tirar foto, falar com ele, batendo palma, enfim. Essa coisa de pesquisa tem que ser tomada com muito cuidado. Agora, as pessoas também saberão reconhecer que o governo Bolsonaro enfrentou e continua enfrentando a pandemia, que o aumento dos preços internacionais de combustível reflete aqui dentro, não é só um fenômeno brasileiro, que a inflação de alimentos é uma questão mundial, ou seja, as pessoas saberão no momento adequado reconhecer que, embora existam problemas, muitos desses problemas vêm de fora. E o governo tem que administrar. O governo fez um bom programa para ajudar as empresas, os empregos, enfim, como disse aqui o ministro Onyx Lorenzoni agora há pouco,
E as pessoas não só não perderam mais empregos, porque o governo federal ajudou, não os estaduais e também não os municipais. Enquanto o federal diminuiu impostos, cortou, postergou, deu auxílio de dinheiro, os estaduais e os municipais ficaram quietinhos. Pegaram o dinheiro do governo federal, não baixaram R$1 de imposto, não deram prazo para pagar um imposto a mais num prazo maior. Só o governo federal que fez o sacrifício para manter a economia do jeito que ela poderia ser mantida em meio a uma crise tão grande quanto essa. Então a história do fecha tudo, economia a gente vê depois, é nas costas dos governadores e dos prefeitos, não do governo federal.